Bom dia, alunos! Agora nós vamos falar um pouquinho de processamento e conservação dos alimentos. Então, primeira coisa, a escolha. Da onde vem o alimento que a gente consome? Consumir um alimento que ele vem de um produtor próximo de casa gera várias vantagens. Então, primeira vantagem é a economia. Como ele é produzido perto, geralmente ele é mais barato, ele passa por menos pedágios, menos encargos que aumentariam o custo do alimento. Proteção do meio ambiente. Como a gente tem uma entrega mais fácil, com menos percurso de caminhão, a gente tem menor poluição. Então, ele protege o meio ambiente. Fortalece a economia local, porque gera emprego para as pessoas que estão naquela localidade próximas de você. E consumos de alimentos mais frescos, já que eles chegam logo, eles precisam de menos conservantes para aguentar a viagem e tudo mais. Esses alimentos são produzidos em hortas, pomares, fazendas, granjas. Então, aqui a gente tem a imagem de um pomar de produção de produtos cítricos. E às vezes essas áreas rurais elas são longe da onde a gente quer entregar a mercadoria para ela ser vendida. E aí ela exige que o caminhão leve isso até lá. E para que ela não estrague, ela precisa de alguma estratégia de conservação do alimento. Como o alimento vai chegar e ele não vai ser vendido naquela hora e consumido naquela hora, a gente também precisa dessa estratégia de conservação do alimento para que ele dure um certo tempo, tanto na loja como na casa do consumidor. Então, quais são essas técnicas de conservação? Conservação pelo calor. Quando a gente pega um alimento e a gente dá uma. Ele sofre com uma alta temperatura para matar todos os micro-organismos e inativar substâncias que poderiam ser tóxicas se elas fossem ingeridas. Então, nós temos aqui dois exemplos. Primeiro exemplo é o leite de saquinho. O leite de saquinho sofre um processo de conservação pelo calor chamado pasteurização. Esse processo é o seguinte: eles vão pegar o leite que foi tirado lá da vaca, eles vão aquecer a 75 graus Celsius por 15 segundos e depois eles vão esfriar ele para 4 graus Celsius bem rápido. Isso vai matar a maioria das bactérias e, como consequência, como não mata todas as bactérias, ele vai durar cerca de 3 dias na geladeira, que são os leites de saquinho e o leite de garrafa plástica. Esse leite de caixinha, ele passa por um outro processo que chama ultrapasteurização, em que o leite ele vai ser esquentado, ele vai ser aquecido a 150 graus Celsius por 4 segundos e vai ser resfriado imediatamente. Aí o leite dura mais, porque ele mata todos os micro-organismos. Ele dura cerca de 45 dias na prateleira. Depois de aberto já não, né? Ele dura só um pouquinho depois de aberto, mas fechado ele conserva todo esse tempo. Nós temos a conservação pelo frio, que é quando as baixas temperaturas reduzem a ação dos micro-organismos e reduzem a ação de substâncias que podem alterar o alimento. Então, nós temos a refrigeração, né, que é a nossa geladeira ali na parte de baixo dela, normalmente a maior parte da geladeira, que é quando ele fica de 0 a 8 graus e é uma conservação que por curto prazo de tempo, não é muito longa. E nós temos o congelamento, que são temperaturas abaixo de zero, normalmente a parte de cima da geladeira menor, e que é uma conservação por longo tempo. Os produtos aqui em cima, eles duram mais. A água congelada vai dificultar maior a ação de micro-organismos. Curiosidades, pessoal. A primeira geladeira era uma primeira máquina refrigeradora. Ela surgiu em 1856 por um australiano, James Hennison. O ser humano pré-histórico ele já usava essa ideia da geladeira, só que como a gente não tinha geladeira, ele guardava a caça no meio do gelo para comer depois. E no século 8 a.C., os chineses mantinham o gelo que caía no inverno em covas no solo para poder usar ele durante o resto do ano, quando não tinha essa queda de gelo. Então já existia a ideia de conservar pelo frio.
Nós temos a conservação por desidratação, que é o processo de remover a água do alimento, reduzindo a atividade dos micro-organismos presentes nele. Para isso, eu posso expor o alimento no sol ou no vento. Aqui eu tenho o café, os grãos de café, depois de colhido, eles são espalhados tipo numa quadra assim, e eles ficam no sol para secar. Sem água, as bactérias não conseguem sobreviver, então o processo de conservação aumenta. E essa aqui é a carne de charque ou carne de sol, ou conhecida popularmente como carne seca. Ela está secando no sol, realmente secando. E nós temos a conservação pela salga, que é adicionar sal aos alimentos. Que o sal também tira a água do alimento e ele dura mais. Aqui nós temos também a carne seca, porque depois ela ganha também, né? Ela tem a desidratação do sol e daí depois ela ganha o sal para tirar o resto. Primeiro ela vai para retirar o resto de água. Então, na verdade, ela vai ser salgada. Ela desidrata porque o sal vai puxando a água para fora e aí eles colocam no vento e no sol para terminar de tirar essa água. E aí ela fica salgada e seca. Gente, esse bacalhau aqui, ele tá cheio de sal. Então, se por acaso uma bactéria cair aqui, a bactéria, comparado ao peixinho aqui, ela tem mais água que ele. Então, ela tenta doar a água dela como se fosse para tirar esse sal daqui. E aí ela murcha e morre. Então, esse processo também evita que esse alimento tenha uma contaminação por bactérias que possam fazer mal para a gente e tal. Por isso que muitas vezes você encontra nos supermercados o bacalhau conservado aberto, porque o sal tem essa proteção maior contra as bactérias. Conservação por aditivos, que é adicionar uma substância química no alimento para aumentar o tempo de vida dela, que são os conservantes. Alimentos industrializados ganham uma substância química que conserva ele. E, obviamente, as embalagens, né, gente? A embalagem, ela aumenta a durabilidade do alimento, então ela deixa ele crocante por mais tempo, desde que ela esteja fechada, óbvio. Protege da luz, que pode estragar o alimento, do ar, que pode entrar bactérias, da umidade, de micro-organismos, do cheiro, de odores. Então, tudo isso para conservar. E claro que nós temos muitos tipos de embalagem, cada tipo de alimento se dá melhor num tipo de embalagem que conserva ele melhor. E aí, nós temos uma classificação dos alimentos segundo o processamento, o que ele passou para chegar até você. Então, os alimentos in natura são aqueles que são obtidos diretamente da natureza, não tem processo nenhum para ser consumido, ele é pego da natureza e você consome. Então, tipo batata, cenoura, é só colher e comer. E nós temos os minimamente processados, que são aqueles que vieram da natureza, mas antes de comer eles passaram por alguma alteraçãozinha muito pequena, como secagem, empacotamento, congelamento, pasteurização. Então nós temos, por exemplo, o arroz. Ele foi embalado num saquinho lá para depois você fazer. Esses dois aqui são bem saudáveis, eles não têm muita intervenção de substâncias químicas humanas. Os processados são aqueles in natura, os quais eles vão ser adicionados ao sal, açúcar, óleo ou vinagre para aumentar a duração deles e tornar até eles mais saborosos. Então, por exemplo, isso aqui é uma compota de frutas. São frutas que ficam numa água com excesso de... em uma água que na verdade é uma calda com açúcar e tal, que vai proteger esses alimentos. E por último, nós temos os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que têm vários processos durante a fabricação, os quais são adicionados substâncias químicas artificiais, como conservante, corante, realçador de sabor. Por exemplo, salgadinho, sorvete, refrigerante. Aqui, gente, não sei se vocês lembram, mas tinha uma época que o salgadinho vinham com esses tazos lindos. Eu ainda coleciono. Então, são os alimentos ultraprocessados. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!